A incrível história de Teresa. Como uma escrava transformou castigo em vingança surpreendente. O calor do sol ardia sobre os braços de Teresa, enquanto ela arrastava-se entre as fileiras intermináveis de pés de café. O cheiro forte do grão se misturava ao suor que escorria pela sua pele escura. Mas a dor não era só física. Aquela manhã seria marcada por um castigo brutal por um erro insignificante, uma folha a mais em seu cesto. O braço do capataz cortou o vento com o chicote, e cada estalo parecia ecoar no fundo de sua alma, enchendo-a de uma revolta que até então permanecia adormecida. Ela caiu, o chão poeirento a acolheu, mas o que mais doía era a lembrança de sua família, separada de si como se o destino quisesse brincar com suas vidas. Eu vou mudar isso, pensou, enquanto as lágrimas misturadas ao pó da terra formavam um traço escuro no seu rosto. Nesse momento de dor, ela fechou os olhos e, em meio aos lamentos silenciosos de suas companheiras, um pensamento a iluminou. Suas mãos poderiam fazer mais do que colher café. Elas podiam criar. Na escuridão do seu alojamento, enquanto seus irmãos de dor contavam histórias de resistência, Teresa se lembrava das ervas que sua avó ensinou a usar. O quintal da casa onde morava antes, cheio de plantas que curavam, se transformou em um labirinto de ideias. Remédios, poções, força na fraqueza. Um plano começou a tomar forma e a esperança que pulsava em seu peito tornava-se uma chama. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A ideia de Teresa não era só escapar, mas provocar a quebra do ciclo de opressão. Com cada nova poção que produzia, pequenas mudanças começaram a ocorrer. Uma febre que atingiu o capataz fez com que a plantação parasse. As brigas entre os senhores começaram a afetar a disciplina deles. Cada grão que ela tocava com suas mãos agora trazia consigo a esperança de algo maior. O olhar de seus companheiros, antes perdido, agora reluzia com expectativa. Porém, um embate se aproximava. O capataz, o mais cruel deles, voltaria e Teresa sabia que seria um momento decisivo. Com suas poções escondidas, enfrentaria aquele que sempre a desmereceu. Mas, à medida que se preparava, uma sombra do seu passado a alcançou. O que ela descobriu sobre o homem que a atormentava poderia mudar tudo. Seu próprio coração tremeu, dividindo-se entre a sede de vingança e a vontade de entender por que o destino a unira a ele. Como Teresa lidaria com essa revelação? Ela estava prestes a descobrir que o que aprenderia à dor do passado poderia lançar em um futuro ainda mais surpreendente. A coragem que pulsava nela a colocaria frente a frente com seu maior medo. O que aconteceria quando ela realmente enfrentasse seu algoz? A tensão no ar era palpável e o denouement estava prestes a explodir. A noite caiu, fazendo o silêncio da noite envolver o cafezal como um manto pesado. Teresa sentou-se em um canto escuro de seu alojamento, o cheiro de terra molhada invadindo suas narinas. A revelação sobre o capataz ecoava em sua mente, uma tempestade de emoções conflitantes. Recordando os tempos de sua infância, quando a vida era cheia de sonhos e risos, Teresa se perguntava: como ele poderia ter feito tal coisa? Como o homem que a feriu era, ao mesmo tempo, parte de sua própria história? O que ela sentia por aquele homem era complexo, um misto de raiva, dor e uma estranha curiosidade. Como ele se tornara o opressor que conhecia? E, mais importante, como isso mudaria sua luta pela liberdade? Ao buscar respostas, Teresa sentiu a chama da esperança se reacender, como se a própria vida quisesse que ela notasse que o caminho da vingança poderia ser contornado pela compreensão. A madrugada trouxe consigo a determinação. Ao amanhecer, Teresa restringiu-se a algumas receitas, cada uma mais poderosa que a outra. Aquelas poções eram os frutos do amor de sua avó, cada mistura carregando geração após geração de conhecimento ancestral.
ervas para acalmar, para fortalecer, para curar e, quem sabe, até mesmo para transformar a dor em uma nova oportunidade. Quando a luz do sol começou a despontar, Teresa preparou-se. As outras mulheres na plantação a observavam, acenando para elas em apoio silencioso. Hoje ela vai fazer algo grande, pensaram. Mas nem mesmo elas sabiam da intensidade da batalha interior que Teresa enfrentava. O barulho de passos pesados reverberava ao longe. O capataz voltaria. Hipnotizada pela sua própria determinação, Teresa deixou as poções de lado e, ao invés disso, decidiu seguir outro caminho. Decidiria nas palavras o que faria, e não nas poções. Para que seguir o ciclo da dor? A força de sua voz poderia quebrar correntes invisíveis. Com a respiração pesada, ela ajeitou os cabelos, sentindo o cheiro da terra e do café misturado. No momento em que o capataz entrou na plantação, Teresa estava pronta. As mãos tremendo, não pela fraqueza, mas pela adrenalina que pulsava em sua veia, ela decidiu se impor. E ao olhar diretamente nos olhos dele, tinha certeza de uma coisa: ela não iria mais se esconder. "Você tem algo a me dizer, capitão?" Sua voz ecoou, desafiadora, enquanto os outros trabalhadores pararam em choque. O capataz parou, surpreso pela audácia dela. Um silêncio pesado tomou conta do ar e, por um breve segundo, o tempo pareceu congelar. Era a luta entre um passado marcado e um futuro incerto. O que aconteceria agora que ela decidira não? Mas se submeter? Estavam todos prontos para ouvir tudo, mas Teresa sabia que ainda havia algo mais que a esperava. O reviravolta estava apenas começando, e naquele instante tudo poderia mudar. A bravura de uma mulher poderia acender a faísca da revolução entre aqueles que sempre foram calados. Mas ao olhar para trás, Teresa percebeu que nem todos estavam prontos para essa transformação. Alguém na plantação a observava com um olhar preocupado. Mas o que ele sabia sobre a perigosa decisão que Teresa estava prestes a tomar? E qual seria o preço a ser pago por essa coragem? Um novo desafio estava prestes a ser revelado, e seu futuro dependia de como ela enfrentasse a verdade. O olhar do capataz era uma tempestade. Teresa sentia seu coração acelerar, as palmas das mãos suando, enquanto a adrenalina pintava seu corpo com uma mistura de medo e determinação. Ela duvidou por um instante se tinha feito a escolha certa, mas a necessidade de libertação era maior que o receio que o dominava. "Eu sei o que você fez", disse ela, a voz mais firme agora. Havia uma força inesperada naquelas palavras, como se cada sílaba tivesse o poder de quebrar correntes invisíveis. A plantação inteira parecia conter a respiração, e seus olhos, antes cheios de medo, agora brilharam com um desejo profundo de mudança. O capataz hesitou, mas em seu semblante uma sombra de arrogância ainda persistia. "Você não sabe de nada, garota. Volte para onde pertence", ele respondeu, mas havia uma fissura em sua voz, uma fraqueza que não poderia ignorar. Ele estava perdendo o controle, e Teresa percebeu. "Eu pertenço a mim mesma e não vou mais deixar que você decida meu valor ou a minha dor." Aquelas palavras foram como um raio iluminando o céu escuro. As mulheres ao redor começaram a murmurar, sentindo a força daquela coragem. Algo mágico estava no ar. O poder daquelas palavras reverberava e despertava em cada uma delas uma chama há muito apagada. O capataz deu um passo à frente, mas não com a mesma segurança de antes. Os murmúrios se tornaram gritos de apoio e incentivo, e naquele momento Teresa tornou-se um símbolo. A luta dela não era apenas contra ele, mas pelo valor de todas as mulheres que ali estavam, trabalho árduo enterrado sob o peso da opressão. Com os olhos brilhando de emoção, Teresa continuou: "Você não pode me silenciar, como fez com tantas outras antes de mim. Hoje, aqui e agora, eu sei que somos mais fortes juntas." A paixão que emanava dela tinha um eco histórico. Não era apenas uma rebelde, era a voz da resistência de todas aquelas que foram caladas. O capataz, sentindo a força crescente que ora se formava, parou. Seus olhares, antes de opressão, agora eram cercados por incertezas. "Quem você pensa que é?" ele questionou, sua arrogância vacilando. "Eu sou Teresa, e eu sou livre. E se você quiser me manter aqui, lembre-se, seus dias de poder estão contados." A praça se encheu.
Aplausos e gritos de mulheres reunidas, transformando o medo em um coro de resiliência. Neste momento mágico, parecia que o mundo havia mudado. Corações pulsavam em uma nova expectativa, como se a própria terra estivesse vibrando com a nova energia. Mas mesmo em meio à felicidade, uma sombra começou a se formar no horizonte. Teresa podia sentir que o confronto não acabaria assim. A luta apenas começara. E enquanto o capataz se afastava, ainda ofegante e confuso, um novo personagem surgiu à porta do alojamento. Um jovem que até então havia permanecido invisível na plantação. Seu olhar era uma mistura de admiração e desespero, e as palavras que ele murmurou quase foram perdidas em meio ao tumulto. Teresa, você não tem ideia do que ele está planejando. O coração de Teresa disparou novamente. O que seria essa nova ameaça? A luta por liberdade estava apenas começando, mas os desafios à frente poderiam ser muito mais perigosos do que qualquer um poderia imaginar. O jovem avançou cautelosamente, os olhares de surpresa e curiosidade das mulheres se voltando para ele. Teresa se aproximou, com o coração ainda acelerado. Cada batida parecia ensaiar um novo grito de coragem. Quem é você? Ela perguntou, tentando conter a urgência na voz. Meu nome é Lucas, respondeu ele, ofegante. Trabalhei para o capataz, mas agora me arrependo de tudo. Eu sei de um plano dele, um plano terrível. Enquanto falava, os olhos dele brilhavam com um misto de medo e determinação. Fale, insistiu Teresa, sua curiosidade rapidamente suprimindo a ansiedade. O que ele está tramando? Lucas hesitou, mas sentindo a intensidade do olhar dela, ele respirou fundo. O capataz está juntando homens para uma punição severa. Ele quer enviar um exemplo para aqueles que pensam em se rebelar. Há planos de fazer algo inaceitável, não só com você, mas com todas nós. As palavras caíram pesadas no ar, como uma pedra mergulhando em águas calmas. Um calafrio percorreu a espinha de Teresa. As vozes de apoio ao seu redor começaram a murchar e a tensão do momento a rodeava como um nevoeiro ameaçador. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Sua voz tremia, mas Teresa sabia que não poderia recuar agora. Havia uma centelha de luta pegando fogo dentro dela e ela não estava disposta a deixar-se apagar. Precisamos agir rapidamente, disse Lucas, a expressão dele agora firme, como se tivesse uma revelação. Se conseguirmos reunir as mulheres e mostrar a força que você despertou, talvez possamos superar isso. Mas precisamos ser astutas, trabalhar nas sombras. Teresa sentiu, a mente fervilhando com a ideia. Juntas, somos como uma tempestade. Se nos unirmos, eles não terão poder sobre nós. Os ecos de sua afirmação começavam a reacender as vozes das mulheres. Elas se aproximavam, sentindo o calor da determinação. Vamos buscar mais aliados, Teresa continuou, sua paixão irradiando como uma luz. As casas e os alojamentos não são só lugares de dor. Lá existem também corações que querem lutar, que desejam mudança. Quem está nesta luta? Pode ser muito mais forte. Vamos conversar, vamos unir forças. Lucas olhou ao redor. As mulheres começando a se reunir ao seu redor. O clima estava mudando e a atmosfera de medo foi se transformando em uma força coletiva. Era só o início, mas a esperança estava se moldando como um gigante prestes a despertar. Conforme as mulheres começaram a articular um plano, Teresa notou algo estranho no olhar de Lucas. Uma sombra de dúvida, talvez um medo que ele ainda não tinha compartilhado. Lucas, você também tem medo do que pode acontecer? Ela perguntou, buscando um olhar sincero. Ele hesitou e então respondeu. Sim, mas o medo não é maior do que o desejo de mudar a realidade. A mudança exige riscos, e talvez o maior risco seja não fazer nada. A frase ecoou no coração de Teresa. O desejo de liberdade pulsava cada vez mais forte, uma canção antiga que precisava ser ouvida. Enquanto o círculo se fechava e as vozes se uniam em um grito de coragem, um plano começou a se formar. Mas em meio à fervorosa união, uma nuvem escura pairava. O capataz, que ainda não havia partido completamente, escutava em silêncio, vendo o que poderia se tornar uma revolução. E quando o horizonte começou a escurecer com a aproximação da noite, Teresa percebeu que sua luta estava apenas começando. O poder do capataz não poderia ser subestimado, mas a determinação daquelas mulheres pulsava como um coração em sintonia. Preparem-se, disse Teresa, as palavras saindo com coragem vibrante. O tempo da mudança se aproxima e não podemos recuar.
A batalha está apenas começando. Como um trovão distante, ela sentiu a tempestade se formando, de maneira dramática. O que viria a seguir? O capataz estaria preparado para enfrentar essa força crescente? A tensão crescia enquanto a jaula da opressão começava a se romper. As próximas horas seriam cruciais. Teresa respirou fundo, sentindo a energia ao seu redor. As mulheres começavam a se organizar, os olhares agora mais firmes, como se a determinação de cada uma delas estivesse costurando um manto de coragem invisível. Elas se moviam em grupos, sussurrando planos e engajando-se na conversa. Cada palavra era um tijolo a mais na construção de um futuro diferente. Vamos nos encontrar à noite, nas sombras da árvore velha, sugeriu uma mulher chamada Ana, que sempre fora admirada pelo espírito indomável. Ali teremos mais privacidade e poderemos discutir estratégias. Teresa acenou em concordância, percebendo que a ideia de se reunir sob a proteção da noite trazia um senso especial ao grupo. Enquanto a luz do sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Teresa sentia o estômago revirar com a ansiedade. A determinação dela só aumentava. Era como se cada fibra de seu ser estivesse vibrando, impulsionada pelo desejo de libertar não apenas a si mesma, mas todas as mulheres que esperavam por uma chance de lutar. Lucas estava ao seu lado, observando tudo com atenção. Ele parecia um pouco mais relaxado, mas Teresa ainda via a sombra daquela dúvida em seus olhos. "E você, o que fará?" ela perguntou, a voz suave, mas cheia de anseio. "Eu estarei com vocês", ele respondeu, a firmeza na sua voz quase surpreendente. "Eu quero corrigir meus erros, e se isso significar me arriscar de verdade, então que assim seja." As palavras dele tocaram Teresa, e um pequeno sorriso floresceu em seu rosto. Com esse apoio inesperado, ela se sentia mais forte. A noite caiu, e todas se reuniram sobre a árvore, a atmosfera carregada de expectativa. As vozes estavam baixas, mas a energia fervilhava no ar. Teresa começou a falar, suas palavras eram um eco profundo de esperança e luta. "Nós somos mais fortes juntas. O capataz pode tentar nos dividir, mas temos que permanecer unidas. O medo não pode ser nosso mestre." Quando uma mulher mais velha, chamada Maria, começou a compartilhar suas experiências de dor e resistência, lágrimas brotaram nos olhos de algumas. O peso dos relatos era intenso, mas isso também unia ainda mais o grupo. Elas estavam ali, compartilhando suas histórias, e cada uma estava disposta a lutar. "Precisamos agir antes que eles ajam primeiro", disse Teresa, o coração batendo forte de emoção. "A resistência começa agora. Precisamos fazer um gesto que mostre a eles que não somos propriedades, mas seres humanos dignos." A noite seguiu, cheia de ideias e planos sendo frouxamente amarrados. A ousadia nascia na conversa, mas a sombra do capataz ainda pairava sob a árvore. Ele não era um homem que recuava facilmente, e as mulheres sabiam disso. A lembrança de suas ameaças deixava um gosto amargo, mas a determinação era doce como mel. "E se conseguirmos sabotar os planos dele?", sugeriu Lucas, os olhos brilhando com a possibilidade de ação. "Se tomarmos os recursos deles, a mensagem será clara." Um murmúrio de concordância percorreu o grupo, mas enquanto a conversa fervilhava, Teresa sentiu um olhar. Virou-se e encontrou um par de olhos observando-os da escuridão. O coração dela disparou. "Vocês viram isso?", sussurrou, o sentimento de ameaça crescendo. "Quem está ali?" Uma voz soou entre as sombras. A atmosfera da reunião mudou drasticamente. Estavam sendo vigiadas. O que estavam prestes a descobrir poderia colocar tudo a perder ou abrir uma nova porta de coragem. Uma nova camada de tensão envolveu a noite, e a luta estava prestes a se intensificar. O que estava nas sombras poderia ser um aliado ou um inimigo. As perguntas pairavam no ar, enquanto a esperança e o medo se entrelaçavam, prontos para se revelar nas próximas horas. Com um nó no estômago, Teresa se preparava para enfrentar o desconhecido. Os olhos observadores não pertenceram apenas a um espectador curioso. Com hesitação, uma figura surgiu das sombras, seu rosto iluminado pela luz fraca da lua. Era uma mulher, sua expressão carregada a um misto de ansiedade e determinação.
Teresa reconheceu-a de longe. Era Luísa, uma ex-escrava que havia fugido e voltado em segredo para o engenho. Desculpem interromper. Sua voz baixa e firme. Fui embora, mas voltei para ajudar. O que vocês estão planejando pode ser a resposta que precisamos. Uma onda de murmúrias percorreu o grupo, algumas mulheres se aproximando, encorajadas pela presença de Luísa. Teresa sentiu seu coração acelerar. Luísa tinha enfrentado tudo o que elas temiam. Sua coragem era contagiosa. Você conheceu o capataz melhor do que ninguém. O que você sabe sobre ele? Teresa perguntou, a ansiedade tomando conta de sua voz. Luísa respirou fundo, e as lembranças pareciam pesar em seus ombros. Ele é brutal, mas não é intocável. Existem fraquezas, se vocês souberem como explorá-las. A tensão aumentou, os rostos das mulheres iluminados pela esperança que começava a florescer. A conversa fluiu, e Luísa compartilhou detalhes sobre os horários dos vigilantes e os pontos fracos na segurança do engenho. Enquanto falava, Teresa notou que Lucas parecia cada vez mais apreensivo. Ele não se sentia à vontade com a ideia de luta. Teresa, e se isso terminar mal? Ele questionou, preocupação em seus olhos. O que vamos fazer se algo der errado? Se não arriscarmos, não teremos nada. Ela respondeu, um misto de calma e firmeza em sua voz. Teresa sentia a força das mulheres ao seu redor, e a decisão de agir pulsava em seu coração. Eu não posso voltar a viver assim. Nenhuma de nós pode. A pressão da situação deixou todos em silêncio, e Luísa continuou. Se conseguirmos barrar os recursos do capataz, ele ficará vulnerável, podemos tomar o que é nosso. A ideia provocou um burburinho. Era arriscado, mas também uma chance. Quando vamos fazer isso? Uma mulher chamada Beatriz perguntou, a voz cheia de determinação. Agora, enquanto a lua está alta e as sombras nos protegem. Luísa disse, a adrenalina fazendo seu coração disparar. Vamos em grupo e desmantelamos o estoque. Não podemos deixar que eles nos reprimam sem lutar. O medo pairava, mas a coragem se fez ouvir acima dele. Uma por uma, as mulheres ergueram a cabeça, decididas. Olhares de cumplicidade se encontraram, e aquela sala sob a árvore tornou-se um espaço de força. Elas não eram mais apenas escravas, eram guerreiras em busca de liberdade. Teresa sentiu a adrenalina invadir seu corpo, enquanto planejava o movimento. Vamos nos dividir em grupos pequenos, mantenham os olhos abertos e, se possível, atraiam a atenção dos guardas. A estratégia fervilhava entre elas, e cada uma trouxe suas ideias, construindo uma muralha de otimismo. A noite avançava, e a expectativa crescia. Quando estavam prestes a partir, um grito ecoou na escuridão. O que está acontecendo? Lucas exclamou, seus olhos arregalados. O medo tomou conta mais uma vez. A reunião tinha atraído atenção indesejada? O capataz estava ali, vigiando-as como um predador à espreita? Teresa se virou para Luísa, seu olhar buscando respostas. Precisamos agir rápido. O que quer que seja, não podemos deixar que nos atrapalhe. Luísa gritou, mais firme do que nunca. O grupo começou a se mover, mas o coração de Teresa batia rápido demais. A cidade estava prestes a despertar. O que quer que estivesse nas sombras agora poderia mudar tudo novamente. Não era apenas a luta pelo futuro delas, era uma batalha pela própria sobrevivência. Com ação incessante, as mulheres se prepararam para enfrentar o que viria. Mas no fundo do peito de Teresa, uma pergunta não saía. Estaria pronta para o que estava prestes a descobrir? A resposta se tornaria a própria definição de coragem, e os próximos momentos trariam luz ou trevas. Teresa se lançou na escuridão, as palavras de Luísa ecoando em sua mente. Cada passo que dava a levava mais perto de uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. O frio da noite não era nada comparado ao calor da determinação que a queimava por dentro. Sentia o coração pulsando forte, como se soubesse que a liberdade estava ali, a poucos metros. Mas e se tudo desse errado? As sombras da floresta eram suas aliadas. O grupo se dividiu conforme o planejado. Teresa foi parte de uma das equipes que avançou em direção ao estoque. As mãos tremiam, não de medo, mas de expectativa. Juntas, as mulheres murmuravam palavras de apoio, enquanto os olhos se encontravam numa silenciosa promessa de que não deixariam nenhuma para trás. Enquanto caminhavam, Teresa notou que a respiração de suas companheiras ecoava na quietude da noite. A adrenalina tornava tudo vívido, o cheiro da terra molhada, a brisa fresca em seu rosto e o sussurrar das folhas pareciam formar uma sinfonia de esperança e resistência.
Mas então, um outro grito rompeu a escuridão. Uma figura se destacou dentre as sombras. Era um dos guardas, sua silhueta imponente quase tão ameaçadora quanto o tamborilar de seu coração. Lucas, que seguia perto delas, parou, os olhos arregalados de pavor. "O que vamos fazer?" ele perguntou entre dentes, a voz trêmula. Teresa rapidamente o olhou nos olhos. "Confia em nós, não deixe que o medo te domine." E, antes que pudesse ouvir uma resposta, avançou rápido, buscando se esconder atrás de uma árvore. O grupo se dispersou, mas a unidade ainda era palpável. Elas eram como um bando de pássaros, cada uma seguindo a líder sem hesitação. Luísa aguardava à frente, tensa mas alerta, cada músculo do corpo preparado para a ação. A luz da lua iluminava seus rostos determinados, e Teresa sentiu a força crescente dentro delas. A mulher que havia voltado para ajudá-las não estava ali apenas para prestar apoio. Ela era uma líder. "Agora", Luísa sussurrou, indicando um caminho alternativo. Uma vez mais a adrenalina subiu, e Teresa e Lucas e equipe se moveram rapidamente. Passos leves, mais firmes, como a dança da liberdade finalmente se aproximando. Chegaram ao estoque. Um barracão escuro, com robustas portas de madeira quase impenetráveis, mas não para aquelas mulheres. Sabendo que era ali que a batalha pela sobrevivência se intensificaria, seus corações se uniram em um só batida. Teresa se posicionou ao lado de Luísa, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. "Qual é o plano?" perguntou, mantendo a voz tão baixa quanto o temor que a cercava. Luísa olhou para a porta e fez um sinal para o grupo. "Vamos arrebentar as correntes que prendem o que é nosso. Mostrem-nos que somos mais fortes do que pensam." E enquanto o grupo se preparava, uma certeza crescia entre elas. Não havia como voltar atrás. Com um movimento ágil, em um grito de força coletiva, elas empurraram a porta. O ranger da madeira ecoou como um grito de libertação. As luzes dentro do barracão começaram a acender, revelando o que estava guardado: sacos de grãos, ferramentas e o que consideravam seus direitos. Mas o que Teresa não esperava era o que encontraria também ali dentro. Os olhos de uma pessoa conhecida a encaravam, igualmente surpresos. E assim, no meio da batalha por liberdade, a verdade vinha à tona. "Você? O que está fazendo aqui?" Teresa sussurrou, seu coração disparando novamente com dor e confusão, enquanto tudo à sua volta parecia congelar. O que estava por trás daquela figura poderia mudar tudo. A luta pelo que era de direito se tornaria um embate emocional que nenhuma delas poderia prever. E, em um instante, Teresa percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Um silêncio pesado pairava no ar, e Teresa quase não ousou respirar. A figura à sua frente, iluminada pela luz fraca que escapava dos cantos do barracão, revelava um rosto familiar. Era Ana, sua irmã, que ela acreditava estar há anos longe, presa em outra parte do campo. "Ana, é você?" O pensamento misturava-se com a esperança e a dor. O choque a fez sentir um frio na barriga, uma mistura de alegria e incredulidade. Ana balançou a cabeça, os olhos brilhando como se quisesse confirmar a presença dela, mas a expressão carregava um peso. "Teresa, eu pensei que nunca mais veria você." A voz dela estava embargada, cada palavra repleta de emoção. As duas se encararam, o tempo parecia ter parado, e o mundo lá fora se desvaneceu. Mas logo, o momento de reencontro se desfez como um sonho. O guardião à porta começou a se aproximar, e o coração de Teresa disparou. "Precisamos sair daqui agora!" gritou Luísa, quebrando o encanto. A urgência nas palavras trouxe Teresa de volta à realidade. Havia algo mais a se fazer. "Temos que liberar os outros", Teresa afirmou, olhando para Ana, lembrando-se do que a unia. Elas eram irmãs e lutavam pela mesma causa. Reconhecer que Ana estava ali entre elas acendeu uma chama de determinação em seu peito. O que já era uma batalha pessoal, agora se tornava uma jornada ao lado da família. Ana assentiu, sua expressão agora firme. "Estou aqui para lutar com você. O que vamos fazer?" Teresa respirou fundo. "Luísa, precisamos de uma estratégia. Não podemos deixar os outros para trás. Se ainda há chance de libertá-los, precisamos agir rápido."
Luísa, sempre crucial nos momentos decisivos, olhou ao redor e apontou para uma porta secundária. Acredito que alguns prisioneiros estão guardados nos fundos. Se conseguirmos chegar lá antes que eles nos descubram, podemos salvá-los. O grupo, agora unido em um só propósito, avançou juntos sob a liderança de Luísa e Teresa. A adrenalina corria como um rio turbilhonante, cada passo se misturava ao medo e à esperança. Enquanto caminhavam, os sussurros das outras prisioneiras podiam ser ouvidos, ressoando no ar com lamentos e esperanças jazendo em seus corações. O som dos grilhões e do choro predominava, ecoando em suas histórias de sofrimento e resiliência. Uma determinação inabalável uniu cada mulher ali presente. Nenhum grito de dor seria ignorado. Mas quando chegaram à porta dos fundos, suspenderam suas ações. O que deveria ser um passo fácil tornou-se um pesadelo. Uma linha de guardas estava posicionada do lado de fora, irrepreensíveis como estacas de ferro. "Mantenham a calma", sussurrou Luísa. "Temos que distraí-vos." Teresa sentiu um nó se formar na garganta. Era um dilema. Elas precisavam agir, mas o risco de se expor era imenso. "Vou criar uma distração. Vocês fiquem prontas", disse ela. Sem pensar, girou-se e correu na direção oposta, chamando a atenção dos guardas. Os olhos deles se voltaram para Teresa e sua ousadia se expandiu como uma onda. Ela gritou, provocando-os, atraindo-os para longe do grupo. Sentia o coração pulsar rápido, uma mistura de adrenalina e medo, ao mesmo tempo em que as companheiras se moviam silenciosamente em direção à saída. Ela só não sabia que sua coragem poderia lhe custar tudo. "O que você está fazendo?", gritou Ana, preocupada, mas Teresa já havia tomado a decisão de se arriscar. Com o peso do mundo nas costas, Teresa nunca se sentiu tão viva e, ao mesmo tempo, tão próxima do abismo. O que aconteceria a seguir poderia selar seus destinos. E naquele momento de incerteza, uma nova pergunta surgiu. A liberdade vale o preço de uma vida? Uma explosão de gritos e passos acelerados ecoou no barracão. Teresa corria em direção oposta aos guardas, seu coração batendo freneticamente em seu peito enquanto ela tentava pensar em um plano para manter as outras seguras. "Venham!", ela se forçou a gritar, mesmo com um peso imenso na garganta. Ela precisava que as mulheres percebessem que havia uma oportunidade, mesmo que essa oportunidade estivesse se moldando em meio ao grito da sua própria coragem. Os guardas, percebendo a movimentação, correram atrás dela. Teresa se sentia como um pássaro preso em um canto, mas sua determinação a mantinha de pé. Uma adrenalina pura percorria suas veias, e seu único foco era manter os olhos em frente, encontrar uma saída, uma brecha que poderia salvá-la e, quem sabe, salvar todos. Às vezes, a sorte muda. O guarda mais próximo tropeçou nas tábuas soltas do chão, caindo pesadamente. O barulho ecoou como uma onda de esperança. Teresa olhou para trás. Sua instintiva preocupação pela segurança das outras surgiu de novo. Seria o suficiente? As companheiras, percebendo que a distração funcionara, começaram a se mover rapidamente. Elas saíram do esconderijo, uma a uma, corajosas como leões, cobertas de coragem. Ana estava atrás dela, com os olhos determinados. Elas se encontraram por um breve instante e as palavras não foram necessárias. Um simples olhar dizia tudo. "Vamos conseguir sair dessa." Mas enquanto corriam, Teresa notou algo. Uma fileira de mulheres, grilhões pesados nos pés, os olhos cheios de desespero. Por um instante, o mundo ao redor delas desapareceu. "Esperem!", gritou Teresa, fazendo uma pausa, dando um passo à frente. Uma mulher em particular, com a pele marcada pela dor, olhou diretamente para ela. A tristeza nos olhos dela partiu o coração de Teresa. "É perigoso, Teresa, precisamos ir." Ana a puxou, mas Teresa estava paralisada. Como poderia deixá-las para trás? "Não posso, não devemos." A luta interna pulsava em seu peito. A lembrança dos gritos, dos murmúrios, das esperanças sufocadas, cada uma das vozes em sua cabeça parecia clamando por liberdade. Sim, era perigoso, mas a verdade era que não estavam só. O sangue delas estava em jogo. Luísa, percebendo a hesitação, fez um movimento rápido. "Não podemos arriscar, precisamos de um plano, uma distração maior, algo que mantenha os guardas longe por mais tempo." O peso da escolha quase a esmagou.
Como ela poderia optar entre salvar a si mesma e seus amigos ou arriscar tudo por essas mulheres? Teresa, confie em mim. Se não formos agora, não haverá outra chance, insistiu Ana, tocando-a levemente no braço. Gritos e barulhos de correntes eram trazidos de volta à realidade. Teresa sentiu a mão de Ana apertar o seu braço, uma conexão que a puxava para a ação. Mas o desejo de não permitir que tantas almas se afundassem na escuridão a empurrava a pensar. Precisamos distrair os guardas de uma forma diferente, ela finalmente declarou, uma ideia se formando. Uma série de fogos de artifício, uma explosão de cores que iluminariam o céu. Não na forma visível, uma explosão que pudesse fazer o chão tremer, um ardil que mudasse o rumo da batalha. Consegue fazer isso? Luísa perguntou, a expressão dela misturando preocupação e entusiasmo. Eu tenho que tentar, disse Teresa, sentindo um peso no estômago, mas uma centelha de esperança acendeu. Ouvindo os gritos do lado de fora, as mulheres uniram forças, cada uma levando algo em suas mãos. Uma arma improvisada foi rapidamente formada. E Teresa, com a adrenalina empurrando, preparou-se para fazer o inimaginável. Mas a pergunta que ainda pairava em seu coração era: a vida vale a pena se estivermos dispostos a arriscar tudo por aqueles que amamos? As luzes por trás da porta brilhavam intensamente enquanto Teresa se posicionava, preparando-se para o que viria a seguir. O futuro estava incerto e cada segundo contava. A transformação estava a caminho, mas o que aconteceria quando fosse finalmente acionada? A pressão no ar estava pesada, quase elétrica. A determinação de Teresa pulsava em cada célula do seu corpo, e com um último olhar para as mulheres ao seu redor, ela respirou fundo. O plano era arriscado, mas não havia outro caminho. Eram vidas em jogo. Cuidado, mas não hesitem, sussurrou Teresa, antes de se colocar à frente da porta. Assim que a empurrou, um grito agudo ecoou, chamando a atenção dos guardas próximos. Eles viraram-se num movimento abrupto, perplexos. O momento de agir chegara. Teresa acenou rapidamente para Ana e Luísa, que estavam atrás dela com os outros. Agora! As mulheres avançaram em passos firmes, uma onda de coragem. Teresa fez um movimento rápido, puxando o que tinha em mãos, uma mistura frágil de ervas e pó que sua avó lhe ensinou. Era uma poção explosiva que buscava confusão e desorientar, não desperdiçaria sua chance. Com um grito ensurdecedor, após o movimento que armou, um barulho ensurdecedor rasgou a noite. As mulheres ao seu redor mal puderam acreditar na própria ousadia. O chão tremeu ligeiramente sobre os seus pés quando Teresa lançou a poção, e uma nuvem de fumaça começou a recobrir o espaço, como uma cortina de proteção. Os guardas atordoados começaram a correr em direção à origem do barulho. Vamos, rápido, Teresa ordenou, a adrenalina atuando como um combustível poderoso. Assim que atravessaram a porta do barracão, Teresa viu, através da cortina de fumaça, as outras prisioneiras com grilhões que a encaravam com olhares de espanto e esperança. A voz dela subiu como uma chama. Estamos aqui para libertá-las, venham! As mulheres começaram a se mover e, com cada passo, o peso das correntes que as prendiam parecia desvanecer. Mas a luta não terminaria ali. O capataz e seus homens ainda estavam à espreita. Ao se apressarem para a saída, um dos guardas apareceu repentinamente na escuridão. Teresa sentiu o coração parar por um instante, mas a coragem tomou conta novamente. Para a esquerda, gritou Luísa, puxando duas mulheres ao seu lado, enquanto Teresa e Ana seguiam na direção oposta. Uma batalha começou a se desenrolar, mas o que poderia ser um confronto mortal se transformou em um jogo de astúcia. Uma a uma, as mulheres conseguiram desviar dos ataques, usando a força coletiva e a agilidade. Teresa se tornou o farol que guiava o grupo. Cada grito, cada ordem ecoava na noite como um chamado à liberdade. Elas precisavam sair e a força do seu espírito tornava-se o combustível que levava todas em frente. Enquanto se dirigiam para a saída da plantação, o capataz surgiu bloqueando o caminho, uma figura feroz com os olhos cheios de raiva. Vocês não vão a lugar nenhum, ele rosnou, os punhos cerrados. Você não tem poder sobre nós, Teresa respondeu, sentindo o apoio do grupo nas suas costas. Era uma força palpável que não poderia ser ignorada. Hoje é o dia em que escrevemos essa história. O capataz hesitou, pode até ter sentido o peso daquelas palavras, mas não por muito tempo. Com um movimento brusco, ele avançou. Mas Teresa não hesitou.
Em um ato de bravura, ela se lançou em sua direção, e nesse instante, todas as mulheres, uníssono, gritaram, criando um som poderoso que reverberava nas almas de todos ali. O barulho inesperado desestabilizou o capataz por um momento, e essa fraqueza foi a brecha que Teresa precisava. Ela se moveu rapidamente e, num movimento decisivo, conseguiu desarmá-lo. As mulheres ao redor dela não se deixaram intimidar, avançaram coletivamente em direção ao homem que por tanto tempo as oprimira. O capataz, sem a segurança da arma, começou a recuar, um medo inesperado aparecendo em seus olhos. Vocês escolheram a liberdade. Hoje seremos mais fortes do que nunca, Teresa gritou, a voz ecoando como relâmpago em meio à noite. Com um grito de vitória, elas cercaram o capataz e pela primeira vez sentiam que a opressão estava se dissipando. A coragem se instaurou em cada uma delas e a sensação de unidade transformou aquele momento em uma verdadeira revolução. Então, como um sopro de vento fresco, a noite se iluminou com a determinação delas. E à medida que Teresa e suas companheiras buscaram a liberdade, a terra em que haviam sofrido começava a transformar o peso da dor em um legado de resistência. Quando finalmente saíram do engenho, olhando para trás, uma nova esperança acendeu no coração de Teresa. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas a jornada já revelava uma força inexpugnável. Assim, o sabor da liberdade pairava no ar, ao mesmo tempo doce e desafiante, como o aroma do café que antes as mantinha presas. E daquele dia em diante, a história delas não seria mais contada através de correntes, mas sim através de conquistas, amor e coragem. Se você está tão emocionado quanto nós neste capítulo, você precisa se inscrever agora. É o momento de mostrar seu apoio e deixar um like para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e comentar suas reações e teorias sobre o final. Juntas, somos mais fortes.